A litosfera é composta por rochas que são formadas pela união entre diferentes minerais, através de processos como tectonismo, erosão e muitos outros. Com isso, foram elaborados vários tipos de classificação das rochas. A forma mais conhecida concebe-se a partir de sua origem. A primeira delas são as rochas ígneas, que são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Elas costumam apresentar uma maior resistência e se dividem em dois tipos: rochas ígnicas intrusivas, que são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma, expelindo em forma de lava por vulcões. Como esse processo é rápido, ela apresenta características diferentes das rochas intrusivas. As rochas intrusivas são aquelas que se formam no interior da Terra, geralmente nas zonas de encontro entre a astenosfera e a litosfera. Elas surgem na superfície somente através dos afloramentos. Já as rochas metamórficas são aquelas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes, rochas-mãe. Quando ela é transportada para outro ponto que apresenta temperatura e pressão diferente, elas se alteram e transformam-se em rochas metamórficas. Já as rochas sedimentares são aquelas que se originam a partir do acúmulo de sedimento, que são partículas de rochas. Já na utilização comercial e industrial, ela é utilizada como matéria-prima de materiais como pisos, revestimentos, mesas e inúmeros outros instrumentos, a maioria relacionada à construção civil. As mais utilizadas são o basalto, a argila, a ardósia e o mármore. Agora falando sobre os minerais, eles são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente e que apresentam uma estrutura molecular bem definida. Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Eles são sempre de origem inorgânica, de forma que os materiais de origem orgânica são chamados de mineraloides, tais como a pérola e o âmbar. Conforme as suas composições, os minerais podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Minerais metálicos costumam ser bons condutores de eletricidade, como exemplo alumínio, ferro e o cobre. Já os minerais não metálicos são aqueles que não são compostos por elementos químicos metálicos, tais como diamante, calcário e areia. A maior diferença entre um mineral e uma rocha é que o mineral é um composto químico com uma determinada composição química e uma estrutura cristalina definida. Já as rochas geralmente são compostas por uma mistura complexa de um ou mais minerais, em proporções variadas, incluindo frequentemente frações, que podem ser significativas ou mesmo dominantes de material vítreo, isso é, não cristalino. A bauxita, ou bauxite, é uma mistura natural de óxidos de alumínio. É classificada de acordo com a aplicação comercial, como abrasivo, cimento, produtos químicos, metalúrgicos e material refratário. A maior parte da extração mundial de bauxita, aproximadamente 85%, é usada como matéria-prima para a fabricação de alumínio, por lixiviação química, método conhecido como processo Bayer. A maioria da alumina produzida nesse processo de refinamento é empregada como matéria-prima para a produção de alumínio metálico, pela redução eletrolítica da alumina em um banho de criolita natural ou sintética fundida, método conhecido como Hall-Héroult. A formação básica dessa rocha constitui-se em agisbita, a boehmita e a diásparo, cujas características são relativas à gênese dos depósitos. Se fosse um mineral, a bauxita seria o terceiro mineral mais abundante na natureza. Mesmo assim, tornou-se um recurso natural muito valorizado. A Austrália é o maior produtor de bauxita do mundo, com quase um terço da produção mundial, seguido pela China, Brasil, Índia e Guiné. Embora a demanda de alumínio esteja aumentando rapidamente, as reservas conhecidas de seu minério de bauxita são suficientes para atender às demandas mundiais de alumínio por muitos séculos. O processo de obtenção do alumínio é dado em 3 etapas. A primeira etapa é a extração da bauxita. Essa parte do processo se dá através das máquinas motoniveladoras, mas antes que seja iniciada a sua extração, toda a vegetação e toda a terra que está acumulada nos depósitos desse minério são removidos. Depois desse processo, a bauxita é transportada e em seguida armazenada. A segunda etapa do processo para a obtenção de alumínio se dá pelo fato de moer e de misturar a bauxita com uma solução de soda cáustica. Em seguida, em uma pressão mais alta, essa mistura é aquecida e depois colocada junto a uma solução de soda cáustica novamente.
Só depois disso é que a alumina é dissolvida e a sílica, que faz parte da sua composição, é eliminada. Por último, a alumina é sedimentada e filtrada, com a finalidade de que as demais impurezas sejam eliminadas. Na terceira e última etapa do processo de obtenção de alumínio, essa alumina é colocada junto com os fluoretos e submetida em fornos eletrolíticos à eletrólise ígnea. Assim, a corrente elétrica acaba fazendo com que o alumínio seja separado dessa solução e o oxigênio é então liberado. O ferro é o mais importante de todos os metais. 90% hoje dos metais que são refinados hoje é o ferro. A maioria é usado para a fabricação de aço, usado na engenharia civil. Existem muitos tipos diferentes de aço, com diferentes propriedades e utilizações. As ligações de aço com carbono são aditivos, tais como níquel, cromo, vanílodo, tungstênio e manganês. A variedade de aplicações incluindo pontes e postes, eletricidade, correntes de bicicleta. O aço inoxidável é muito resistente à corrosão. O ferro fundido contém 3,5% de carbono. O ferro é muito reativo ao sendo oxidado pelo ar úmido, deslocando o hidrogênio de ácido, diluindo e se combinando com elementos não metálicos. O ferro é um metal muito ativo, ele prontamente se combina com oxigênio no ar úmido. O ferro também reage na água muito quente e vapor para produzir gás de hidrogênio. O ferro é o mais barato e mais importante de todos os metais. O ferro é cinza e é moderadamente bom condutor de calor e eletricidade. Ele é atraído pelos ímãs e pode ser facilmente magnetizado. O manganês foi descoberto em 1774. Sua cor é prateada ou cinzenta. O manganês é utilizado em aço, baterias e cerâmica. O aço manganês, que é uma junção do aço junto com o manganês puro, é a mais forte para fazer ligações, tanto em vias férreas, cofres e barras de prisão. O manganês puro, quando é manuseado, ele é tão frágil que não pode ser nem maquinado. E quando é colocado com oxigênio se combina lentamente. Mas em altas temperaturas a reação fica muito mais rápida, podendo até queimar e emitindo uma luz muito branca. O manganês também ele serve para o nosso organismo. Ele faz com que nossos ossos possam crescer e ser mais resistentes a qualquer coisa, não se quebrando tão facilmente quanto seria sem ele.